A história é uma grande galeria de quadros, onde há poucos originais e muitas cópias. Esta frase resume perfeitamente o que você está prestes a descobrir sobre um dos eventos mais importantes da história brasileira. 15 de novembro de 1889, o Brasil acordou monarquia e dormiu república. Mas e se eu te contar que tudo isso foi uma grande farsa? Que o povo brasileiro não escolheu a república? E que levamos mais de 100 anos para finalmente sermos consultados sobre o regime político do nosso próprio país? Hoje você vai conhecer a verdadeira história por trás da proclamação da República. Um golpe militar baseado em mentiras, executado às escuras, sem nenhum apoio popular. Prepare-se, porque essa história vai te surpreender. Para entender como chegamos até aqui, precisamos voltar algumas décadas. No início do século XIX, quando a família real portuguesa se instalou no Rio de Janeiro, foi plantada no Brasil uma semente muito especial. Essa semente cresceu em terra fértil, frutificou e obteve um vigor ímpar. O Brasil imperial era uma monarquia constitucional sólida. A coroa, o parlamento e a justiça eram instituições alicerçadas no Estado de Direito, nos princípios constitucionais e nas práticas democráticas. E sabe o que é mais impressionante? Enquanto o Brasil prosperava como uma democracia funcional, nossos vizinhos da América Latina viviam um verdadeiro caos. Um aglomerado de repúblicas que sofriam sucessivos golpes de Estado, suportando o jogo interminável de ditadores que guerreavam pelo poder. O Brasil era diferente. O Brasil era estável. O Brasil funcionava. Mas essa estabilidade incomodava profundamente alguns setores da sociedade brasileira. 3 grupos principais se alinhavam contra o Império, e o destino faria com que todos se unissem em um momento crucial. Primeiro tínhamos os grandes fazendeiros do café, que dominavam a economia. Junto com eles, a igreja e parte da maçonaria também demonstravam insatisfações. Mas o grupo mais ressentido era, sem dúvida, o exército brasileiro. Os militares haviam voltado da Guerra do Paraguai como heróis de guerra, mas encontraram uma dura realidade em casa. Na sociedade brasileira, eles eram tratados como simples funcionários públicos, equiparados aos escalões mais baixos. Imagine voltar de uma guerra vitoriosa e ser tratado com total desprestígio. E foi justamente nesse caldo de ressentimento que uma ideologia perigosa começou a se espalhar: o positivismo. O positivismo veio da França, criado por Auguste Comte, e entrou no Brasil através das escolas militares. A ideia era revolucionária no pior sentido possível: romper completamente com as tradições monárquicas para criar uma sociedade racional, planejada por tecnocratas. Na Escola Militar do Realengo, aqui no Rio de Janeiro, havia literalmente uma doutrinação positivista da juventude militar. Essa filosofia pregava uma revolução não no sentido marxista de luta de classes, mas no sentido de refundar toda a sociedade a partir de uma visão teórica saída quase literalmente da cabeça de um filósofo. E essa ideia foi plantada tão profundamente na cabeça dos nossos militares que, acredite, os ecos ainda ressoam até hoje. Junto com o positivismo, circulava também o federalismo, a imitação do modelo dos Estados Unidos. Americanistas e positivistas dominavam o mundo mental do Brasil do Segundo Reinado. Mas o momento que uniria todos esses grupos contra o Império estava chegando: a abolição da escravidão em 1888. Com essa decisão, Dom Pedro II conseguiu juntar praticamente todo mundo contra ele. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Apesar de toda essa movimentação nos bastidores, a ideia de república não era aceita pela população brasileira. Deixa eu repetir isso. O povo brasileiro não queria a república. Os candidatos do Partido Republicano raramente conseguiam se eleger para qualquer cargo.
As ideias republicanas simplesmente não encontravam eco na sociedade. Os republicanos tentavam disseminar suas ideias a qualquer custo, mas sem sucesso algum. Então, se o povo não queria a república, como implantar esse regime? A resposta era óbvia, através de um golpe militar. Mas havia um grande problema. A Marinha do Brasil era extremamente fiel ao Império, e a Marinha tinha poder de fogo suficiente para esmagar qualquer tentativa de golpe. A única esperança dos republicanos tinha um nome: Marechal Deodoro da Fonseca. Herói da Guerra do Paraguai, Deodoro estava profundamente insatisfeito com o desprestígio do exército na sociedade brasileira. Ele era a peça-chave. Sem Deodoro, não haveria golpe. O problema, Deodoro era leal ao imperador. Então, os republicanos precisariam fazer algo muito arriscado: enganar o marechal. E foi aí que começaram as mentiras que mudariam o destino do Brasil. O Major Solon Ribeiro colocou em prática uma armadilha diabólica. Ele começou a circular uma história completamente inventada de que o governo havia mandado prender 3 pessoas: o próprio Deodoro da Fonseca, Benjamin Constant e o Major Solon Ribeiro. Era tudo mentira, mas a notícia provocou exatamente o efeito desejado. Revoltadas, as tropas se rebelaram nos quartéis. Na manhã do dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro e suas tropas marcharam até a frente do quartel-general, onde estava o Visconde de Ouro Preto, presidente do Conselho de Ministros. Sob ameaça militar, Deodoro expulsou o ministro do cargo. O exército estava armado nas ruas, sem nenhum apelo popular, indo avisar ao ministro que ele não tinha mais o cargo e não se atrevesse a retomá-lo. Mas prestem atenção neste detalhe crucial. Naquele momento, a monarquia ainda não havia caído. Deodoro havia apenas destituído o ministério. E foi aí que os republicanos entraram em pânico. Eles temiam que Deodoro pudesse se entender com o imperador Dom Pedro II e formar outro gabinete, apenas para substituir Ouro Preto. Se isso acontecesse, seria a morte do ideal republicano. Os positivistas e revolucionários republicanos sabiam que tinham uma janela de oportunidade muito curta. Acabavam de abolir a escravidão, e se não dessem o golpe rapidamente, eles perderiam todas as suas bandeiras políticas. A monarquia já estava caminhando nessa direção. O fim da escravidão já havia sido abolido pelo próprio Império. Era agora ou nunca. Mas Deodoro, em vez de se dirigir ao Palácio Imperial em Petrópolis, onde estava Dom Pedro, voltou para sua casa. Ele estava doente e precisava descansar dos acontecimentos daquela manhã. Os republicanos viram sua oportunidade. Aproveitando-se das fraquezas do marechal, eles redigiram uma moção proclamando a República, na qual Deodoro seria nomeado chefe do governo provisório. Foram até a casa do marechal para tentar convencê-lo a assinar. Mas Deodoro não queria assinar. Ele não queria derrubar a monarquia. Então os republicanos contaram mais uma mentira, e essa seria a mentira definitiva. No dia 15, disseram ao Marechal Deodoro que o imperador havia convidado para ser o novo presidente do Conselho de Ministros, no lugar de Ouro Preto, um gaúcho chamado Silveira Martins. E por que isso funcionou? Porque Silveira Martins era inimigo pessoal de Deodoro da Fonseca. Quando Deodoro era comandante de armas de Porto Alegre, os dois tiveram conflitos terríveis. Ao ouvir o nome de Silveira Martins, Deodoro explodiu de raiva e, furioso, assinou o documento que proclamava a República. Baseado em uma mentira, o destino do Brasil foi selado. Mais tarde, naquele mesmo dia, os revolucionários se dirigiram à Câmara Municipal, onde proclamaram a República. E aqui está uma ironia histórica impressionante. Na improvisada cerimônia, com falta de símbolos genuinamente brasileiros que representassem o novo regime, foi preciso improvisar. Não por coincidência, foi executado o hino nacional da França, berço dos revolucionários franceses. E a bandeira? Acharam uma que imitava a dos Estados Unidos.
mas substituindo as cores originais pelo verde e amarelo. A República Brasileira nascia sem identidade própria, copiando símbolos estrangeiros. Enquanto isso, em Petrópolis, Dom Pedro II recebeu o telegrama de Ouro Preto relatando os acontecimentos. O imperador, já fragilizado de saúde, percebeu que a situação estava extremamente difícil. No dia seguinte, os republicanos decretaram a expulsão da família real do Brasil, determinando um prazo de apenas 24 horas para que o imperador deixasse o país. Dom Pedro aceitou o ultimato com frieza e dignidade. Mas os republicanos tinham um medo terrível: revoltas populares em apoio a Dom Pedro e à monarquia. Eles sabiam que o povo era leal ao imperador. Então, o governo republicano decidiu fazer algo covarde. Anteciparam o embarque da família imperial para o mais breve possível. A família foi colocada no navio que os levaria de volta à Europa às 3 horas da madrugada. Mas por quê? Por que às 3 da manhã? Porque os militares tinham muito medo de uma revolta popular. Se o povo soubesse o que realmente estava acontecendo, se vissem a família real sendo deportada e os laços com a coroa portuguesa sendo completamente rompidos, poderia haver uma insurreição. Então, fizeram tudo às escondidas no meio da noite como ladrões. Nasceu assim o regime republicano. Às pressas, escondido em meio a trapaças, mentiras e sem nenhum apoio da população. Olhando para trás, fica claro que a República foi um golpe mal planejado. No fundo, o que houve era um golpe para derrubar apenas o Ministério de Ouro Preto. Toda a conspiração já estava sendo orquestrada pela área positivista, ou seja, o alto e médio escalão do exército, que na verdade já havia mobilizado as tropas para que a deposição do governo de Ouro Preto se tornasse um golpe militar completo. E aqui está o detalhe mais revelador de todos. O manifesto que o governo provisório divulgou naquela noite anunciava que o exército tinha declarado a deposição da família imperial e o fim da monarquia. Mas em nenhum momento, prestem atenção, em nenhum momento o manifesto mencionava a palavra república. Eles sabiam que não tinham legitimidade. Benjamin Constant, uma das lideranças do movimento, afirmou na noite do dia 15 que, no momento oportuno, a nação seria consultada sobre a troca de regime. No momento oportuno, ele disse. Sabe quando essa consulta prometida aconteceu? Somente um século mais tarde, em abril de 1993. 103 anos após o 15 de novembro de 1889, os brasileiros finalmente foram chamados a decidir se o Brasil deveria ser uma monarquia ou uma república. 103 anos. Tivemos 103 anos de uma república provisória. Uma república que nunca foi legitimada pelo voto popular. Uma república nascida de mentiras, executada nas sombras, imposta pela força das armas. A história nos ensina que instituições construídas sobre bases frágeis raramente servem bem ao povo. E talvez seja por isso que até hoje, mais de 130 anos depois, ainda estamos tentando entender o que realmente significa ser uma república no Brasil. O destino de um povo foi redefinido e os interesses de poucos acabaram sequestrando o futuro de muitos. Essa é a verdadeira história da proclamação da República Brasileira. E você, o que acha? Se o povo brasileiro tivesse sido consultado em 1889, qual teria sido a escolha? Deixe sua opinião nos comentários e se este vídeo te fez enxergar a história de uma forma diferente, deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!